Exacerbação de asma na emergência. Bom, primeiro a gente tem que pensar que sibilo na emergência tem um monte de causa. Então aqui a gente vai falar daquele sibilo da asma. Existem outras causas de sibilo, a gente vai falar aqui somente do manejo da asma daquele paciente asmático que chega grave na sala de emergência. Lembrando que esse paciente está na sala de emergência, existe algum motivo para ele estar lá. Então, ou ele está desaturando, taquicárdico, com desconforto respiratório. E aí aqui pensando no manejo da asma, dessa exacerbação da asma, a gente pode dividir aqui entre leve e moderada, que seria aquele paciente que chega pouco taquicárdico, ele tem frequência de 100 a 100 e pouco, sem uma desaturação importante, às vezes saturando até acima de 90, sem muito esforço respiratório. Mas quando a gente traz aqui para o quadro mais grave, é aquele paciente que chega realmente com muito esforço respiratório, desaturando, uma frequência cardíaca ali de 120 ou até para mais. Lembrando que se caso esse paciente chegue em franca insuficiência respiratória com muito esforço, a ausculta pulmonar totalmente abolida, esse paciente tem que ser entubado. Então, se esse paciente chega com asma, uma exacerbação muito grave, a ponto de não ter nem ausculta pulmonar, esse paciente tem que ir para intubação orotraqueal. A gente vai falar aqui no manejo aqui da leve e moderada para grave, que vai ter pouca diferença. Na vida real, o que a gente faz é realmente entrar com tudo. Bom, de primeiro momento, o que a gente vai ofertar, e nós vamos ofertar para os dois, é O2 com a meta de saturação aí de 92 para cima. Então, acima de 92% de saturação, a gente vai ofertar oxigênio. Não precisa ofertar oxigênio caso essa saturação já esteja acima de 92. Então, se esse paciente não está desaturando, não faz sentido ofertar O2. E, além do oxigênio, o nosso principal carro-chefe, o nosso principal fator aí de tratamento e manejo da asma na sala de emergência é o bom e velho salbutamol. É ele quem é a grande estrela desse momento. Aqui a gente fala em doses repetidas a cada 20 minutos. A gente pode usar a bombinha para o paciente fazer ali na bombinha, ou a gente pode utilizar do espaçador. Lembrando que no espaçador muita coisa se perde, e lembrando que na bombinha o paciente pode não saber utilizar muito bem a bombinha. Sendo um paciente previamente asmático, às vezes eles costumam saber utilizar a bombinha. Então, a dose vai ser de 4 a 8 puffs, que eu posso repetir aí de 20 em 20 minutos. Pensando num paciente aqui grave, que chega desaturando com esforço respiratório, a gente joga isso aqui para mais. E aí vai ser 8 puffs pelo menos. A gente não vai ter dó aqui do salbutamol, é 8 puffs. E se por acaso você vê que ele não está fazendo direito essa inalação, se você está usando espaçador, você pode até jogar para cima esse valor de 8, às vezes até 10, 12, porque às vezes muito da medicação se perde na via de administração. Então, dependendo, você joga aí para mais, lembrando sempre do efeito colateral do salbutamol, que é ataque cardíaco. Então, ficar muito de olho aí nessa frequência cardíaca e o tanto que o paciente tolerar, a gente tende a jogar para mais esse broncodilatador, porque é realmente quem vai fazer o tratamento dessa exacerbação. Outra coisa que a gente precisa pensar aqui neste momento é corticoide. Na leve a moderada, a gente pode usar oral, se esse paciente estiver bem para receber esse corticoide. E aí a gente pode, não existe muita evidência em relação à dose, tá, pessoal? Isso aqui eu vou falar o que a gente faz na nossa prática. Se esse paciente tiver condições de tomar, a gente usa PRED aí em torno de 40 miligramas. Se esse paciente estiver grave, a ponto de não ter condições de fazer nada via oral, a gente vai fazer parenteral. E aqui o que a gente gosta é da metilpred. Ela tem uma absorção melhor via pulmonar, então é o que a gente usa numa dose aproximadamente aí de 100 miligramas, que a gente costuma utilizar uma vez por dia, aumente a dose da manhã para vir junto com a dose, né, nossa de corticoide. Então a gente costuma usar essa dose de metilpred de 100 miligramas às 8 horas da manhã. Bom, corticoide inalatório, neste momento de exacerbação grave, não existe muita evidência. Mas, poxa, tô lá, um quadro grave, posso utilizar? Pode. Principalmente na grave, a gente vai lançar a mão do que a gente tem, então você pode sim fazer. Então entraria aqui também o corticoide inalatório. Inalatório. Não, inalatório. Inalatório. Outra coisa que a gente pode fazer
e aí também nos dois casos, tanto na leve a moderada quanto na grave, são os anticolinérgicos, que é o ipatrópio, o famoso ipratrópio. E aí a gente usa aqui em torno de 40 gotas para fazer essa inalação. A gente pode usar nos dois casos, não tem muito efeito colateral, e a gente pode usar junto aí. Fiz uma dose de salbutamol de 20 em 20 minutos, coloco ele também para inalar junto o ipatrópio. Em casos muito graves, eu posso lançar a mão do sulfato de magnésio, que assim a gente usou pouquíssimas vezes, porque normalmente esses pacientes respondem até aqui, mas em casos muito graves em que esses pacientes não respondem, principalmente ao salbutamol, eu posso utilizar o sulfato de magnésio. Deixa eu abrir aqui uma outra aba. O sulfato de magnésio, que a gente costuma usar uma dose de 2 gramas em 100 ml. Eu posso correr isso aí em torno de 20 minutos. Bom, o paciente está grave, você vai lançar a mão do que você tem, tá? Pessoal, é isso. Então, lembrando que nosso principal carro-chefe do tratamento da exacerbação da asma é o salbutamol, é o principal tratamento. E aí, lembrando de jogar essas doses para cima, principalmente se esse paciente estiver grave. Tá bom? Um abraço e até a próxima.